Hoje, na nossa leitura bíblica, no nosso cronograma de leituras, está Gênesis capítulo 19, 20 e 21. Mas o que eu quero compartilhar com vocês hoje está em Gênesis capítulo 21, versos de 1 a 8. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele ainda tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Aleluia! E aqui vemos a promessa do Senhor se cumprindo. E quanta coisa aconteceu nesse tempo, não é mesmo? Nós lemos que quando Abraão tinha 75 anos, Deus o chamou. Lembra disso? Então, Abraão tinha 75 anos, quando Deus veio a Abraão, lhe deu uma palavra específica: saia do meio da sua parentela, saia da casa do teu pai, vá para a terra que eu te mostrarei. E ali Deus deu a promessa da nação: e eu farei de você uma grande nação. Então, entre este dia, que ficou marcado, até Isaque nascer, se passa 25 anos. E aqui me faz pensar uma coisa que eu sempre penso nisso, quando eu estou com muita pressa de alguma coisa, é que Deus não tem pressa. Deus é um Deus de processos. Nestes 25 anos, o Senhor foi mais profundo, né? Abraão, na verdade, foi tendo mais relacionamento com o Senhor, buscando mais o Senhor. Em todo o tempo, a gente sempre vê Abraão levantando um altar de adoração a Deus. Abraão, ele não fica discutindo com Deus. A única passagem que tem Abraão questionando alguma coisa para Deus é falando assim: Deus, o Senhor está falando que eu vou ter uma grande descendência, mas até agora eu não tenho filhos, vai ficar tudo aqui para o meu servo, é isso mesmo? E Deus fala, vem e confirma mais uma vez: não, de você eu vou fazer ter um filho. E é com Sara, não é com outra. E ali foi o único questionamento, só que quando Deus falou isso para Abraão, ele creu tão fortemente que ele não questionou mais Deus. Ele continuou vivendo, obedecendo a Deus e seguindo adiante. E é isso que mais nos inspira, que deve nos inspirar a confiar em Deus. Que Deus, quando Ele dá uma promessa, Ele cumpre no tempo dele, não dentro do nosso calendário. E é lindo que Sara fala, porque Sara fala isso, né? Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Porque Sara aqui, ela já está com 90 anos. Ela é 10 anos mais nova do que Abraão. E ela fala assim, quem diria? Ela já pensa, ela além de ser estéril, né? Porque eles casaram novinhos, eles nunca tiveram filhos, então assim, ela era estéril. Ela já não ovulava mais. Então era praticamente assim, praticamente não, era impossível ela ter filhos. Então no auge, onde ela não acreditava mais em nada, eu acho que no meio dessa história, a pessoa que mais falava assim, Deus, onde estão as tuas promessas? Era Sara, de falar assim, Deus, ele pode ter filhos ainda, né? Porque homem continua tendo filhos, não importa a idade. Mas eu não consigo nem ovular, eu ovulo mais, o meu organismo já faliu, já decretou falência. Mas Deus é este Deus, o Deus do impossível.
Não importa as circunstâncias, não importa o calendário. Se Deus falou, Ele vai cumprir. E Sara, aqui no auge talvez do seu desânimo, da sua tristeza, da sua incredulidade, porque quem tinha fé aqui era Abraão. Por isso, maridos, tenha fé pela sua esposa. Por isso, esposas, tenham fé pelo seu marido, porque muitas vezes o seu cônjuge não vai ter a mesma fé que você. Mas Deus honra o casal pela fé de um. Isso a gente vê ao longo das escrituras com mais força, mas Abraão é o caso clássico disso. Era Abraão que confiou, que acreditava em Deus, que teve fé em Deus sem pestanejar. E Sara, ela foi abençoada através dessa fé. Então a palavra de hoje é sobre o tempo de Deus. 25 anos. O que são 25 anos? Ainda mais para nós hoje, né, que temos essa expectativa de vida, né, de 70, 80, 90 anos. O que são 25 anos para nós? Mas quanta coisa aconteceu nesses 25 anos. Deus sustentou Abraão, guiou Abraão, fortaleceu a fé de Abraão no momento em que ele ficou ali, né, que ele bambeou ali na fé, né, falando do seu servo. Teve também o episódio de Ismael, não podemos descartar Ismael dessa história, que é o filho que Abraão teve com Agar. E aqui, ainda no capítulo 21, fala dessa questão, né? Então, ali, quando Isaac nasceu, aí que Sara não queria mais saber de Agar e de Ismael mesmo, né? Sara, agora que ela era mãe, que Deus tinha feito um milagre na vida dela, ela falou assim, olha, agora eu não quero meu filho misturado com essas outras crianças, com essa outra criança aí não, que você teve. E ela despede Agar, né? E Deus fala para Abraão o seguinte, né? Capítulo 21, verso 12, fala que ali, né, Sara dá ultimato, fala assim, olha, não quero o filho da escrava junto com meu filhinho, com meu herdeiro, com Isaac. Sara estava se achando com Isaac. Só que Abraão ficou muito incomodado com isso, porque era o seu filho, né? Era o filho dele, e ele já estava apegado ao menino, né? Mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que a Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Veja que a promessa de Deus para Abraão de fazer dele uma grande nação, embora ele deixa muito claro aqui, olha, Isaac será chamado a sua descendência. Então, toda vez que a gente falar de Isaac, a gente vai estar falando de Abraão, o filho da promessa, porque foi este filho que eu te prometi. Mas, ao mesmo tempo, sendo Ismael o seu filho, saindo de você, Abraão já tinha a promessa de uma grande nação quando ele gerou Ismael. Assim, então essa promessa continua valendo, viu? Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele também é seu descendente. Veja que a promessa de Deus, ele permaneceu. Deus cumpre tudo o que ele fala. E aqui nós precisamos confiar na soberania, na sabedoria, na plenitude, na perfeição de Deus. Que Deus, ele não mudou de ideia. Fala assim, não, olha, eu vou fazer uma grande nação a partir de Isaac, que era essa aliança, e Ismael, eu vou fazer Ismael estéril. Ismael não vai ter filhos não, deixa Ismael largado aí de lado. Não, porque ele é teu filho, também farei dele uma grande nação. E Deus cumpre essa promessa, né? Ao longo das escrituras a gente vai ver que realmente Ismael, ele se tornou uma grande nação, ele teve ali 12 príncipes e tudo mais, né? Continua lendo a sua Bíblia que você vai ver a história se desenrolar. Mas a palavra de hoje é uma palavra de confiança. Vamos confiar em quem Deus é. Que Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é soberano.
E Ele é tão maravilhoso, e Ele é tão perfeito, e Ele ama tanta gente, que nos mandou Jesus. Então veja, a obra da cruz é uma obra completa. Assim como Deus não mudou de ideia quando ele falou com Abraão, Deus não mudou de ideia quando mandou Jesus. Então, muito se fala assim, mas Jesus, né, fica tentando procurar defeito em Jesus ou na obra da cruz. Não, a obra da cruz é completa. Deus cumpriu todas as suas promessas em Jesus, né? A palavra do Senhor também nos diz que em Jesus nós temos o sim para todas as promessas de Deus e o amém. Ou seja, é completo. Em Jesus tudo se torna completo. Por causa de Jesus, eu e você hoje podemos ser filhos de Abraão, filhos da aliança. Estes filhos que através de nós Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Lembrando que o chamado de Deus é sempre para abençoar famílias, nunca individual. Por quê? Porque tudo que Deus faz é abundante. O impacto que Deus faz na vida de uma pessoa nunca termina nela. Se ela realmente foi tocada pelo Senhor, se ela realmente foi tocada por Deus, ela começa a abençoar outras vidas. Ela se torna canal da bênção, da generosidade de Deus na vida das pessoas. E hoje nós temos acesso a este lugar por causa de Jesus. Por causa de Jesus, nós fazemos parte desta porção que Deus prometeu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Isaac aqui vem cumprir as promessas do Senhor na vida de Abraão e de Sara, mas não ficou só neles. Esta bênção se estende até nós hoje. E veja bem, nós estamos em Gênesis. Nós ainda estamos em Gênesis. Imagina quanta coisa vai acontecer até chegar em Apocalipse. Então, lembre-se disso. Deus é um Deus de promessas, mas não é apenas uma promessa vazia. Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Porque o compromisso do Senhor é com a palavra dEle. Ele sustenta a palavra nele. Por muitas vezes a gente também vai ler ao longo das Escrituras que Deus fala assim, por amor ao meu nome eu farei isso acontecer. E toda vez que eu leio isso eu penso, glória a Deus que o Senhor faz isso por amor ao teu nome. Por quê? Porque o nome do Senhor é perfeito, é completo. Então, Deus ele sustenta nele, sustenta no caráter dele, porque Deus ele não pode, ele é incorruptível, ele não consegue ser corrompido, Deus não pode ser subornado, Deus ele é soberano, só que ele é tão perfeito que a nossa mente não consegue alcançar, porque a gente vive no mundo caído, a gente vive neste mundo onde o pecado prevalece. Então, muitas vezes a gente não consegue entender o que Deus faz, porque a gente consegue entender só em parte. Por quê? Porque o pecado corrompe as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então, por sermos tão corrompidos pela maldade, pelo pecado, é que nós não conseguimos entender Deus com tanta profundidade, porque Ele é perfeito. A gente não consegue entender o que é perfeito, porque a gente só está habituado ao que é defeituoso, né? O que é corruptível. E Deus, ele é incorruptível. E isso, na verdade, é uma esperança para nós. Por isso que nós temos que ir mais profundo no nosso relacionamento com Deus. Precisamos ir mais profundo no conhecimento do Senhor, para sermos mais parecidos com Jesus. Quanto mais parecidos com Jesus, quanto mais rendidos a quem Jesus é, a obra de Jesus, mais rendidos aos pés da cruz, mais parecidos somos com Jesus e aí conseguimos começar a entender, em parte ainda, todo o plano de Deus. Porque a perfeição é só no céu. Aqui nós vemos em parte. Perfeição é só no céu. Então, com essa palavra, Deus me deu motivo de riso e
todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Gênesis 21, verso 6, é o que a Sara disse. Deus me deu um motivo de riso. Deus me deu motivo para sorrir, mesmo no meio da adversidade. Principalmente quando eu achei que nada ia acontecer, que nada ia dar certo. Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. Por quê? Porque o que Deus faz é escandaloso. Deus é o Deus do impossível. Então imagina as pessoas ouvindo que Sara tinha tido um bebê. Tipo, é impossível. Sara não só teve o bebê, ela estava amamentando este bebê. O corpo dela rejuvenesceu. Deus avivou todo ali o organismo de Sara para ela ser mãe, mesmo de idade avançada. Então que esta história, esta promessa do Senhor que é verdadeira, ela possa te trazer esperança no dia de hoje. Porque o meu coração fica cheio de esperança quando eu vejo que Deus é o Deus do impossível. Que se Deus fala, Ele cumpre. E tudo que Deus faz é bom. Deus cumpre. Deus faz coisas boas. E Deus nos dá motivo de riso. E todo mundo que fica sabendo desse testemunho ri junto com a gente. Porque é isso que os milagres do Senhor faz conosco. Ele não traz alegria só para a nossa vida. Ele também traz alegria para todas as outras pessoas que têm o nosso testemunho como um testemunho de fé para fortalecer a fé delas. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada pelas tuas promessas. Obrigada, Senhor, porque podemos confiar em Ti, no Teu caráter, na Tua verdade, na Tua perfeição. Obrigada, Senhor, porque quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. E cumpre mesmo quando nós somos tão negligentes com a nossa vida, com as nossas atividades, com os nossos afazeres. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cumpre suas palavras, independente do que nós sentimos ou pensamos. Obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada pela obra da cruz. Obrigada, Senhor, pela cruz de Jesus, que faz com que hoje sejamos benditos, possamos participar desta porção de Abraão por causa de Jesus. Por causa de Jesus, nós nos tornamos teus filhos. E por ser teus filhos, podemos descansar na tua paternidade, que é perfeita, que nos protege, que nos livra. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor é. Obrigada por nos permitir ser filhos. Obrigada por nos chamar pelo nome. Obrigada pela tua palavra que permanece viva e que possamos aprender ainda mais de ti, sobre ti, e que possamos levar esta palavra de encorajamento a outras pessoas. Te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.